tudo. E eles sempre mudavam de lugar para não ficar escasso. Eles sempre vamos dizer assim, já protegia a natureza, né? Sim. Porque eles usavam conscientemente até onde a demanda podia e a floresta aguentava. Depois eles mudavam para outro Sim. lugar enquanto aquela se recompunha, né? Sim. E por aí vai. Aí nós chegamos. Então, Eu acho que o índio é o maior cuidador da natureza. Conhecimento e cuidam. E como você falou, chegou o branco, esculhambou tudo. E a gente tem que ter muito cuidado de falar dos nativos, porque, assim, tem muito preconceito contra eles. Fizeram muitas coisas para que ficasse mais fácil roubar as terras deles. Inventaram muita coisa sobre eles que não é verdade. Se você vê, até hoje tem gente que fala abertamente, índio é preguiçoso. sim. Isso, infelizmente, a gente ouve até hoje, eles não gostam de fazer nada. Não, eles não gostam de ter o mesmo ritmo de trabalho que a gente tem, que trabalha a vida toda, adoece. E depois gasta o dinheiro. Gasta o dinheiro, mas não quer dizer, eles produzem muita coisa. O artesanato nativo é maravilhoso. É. E às vezes a gente vê algumas críticas assim, igual o João falou, que a questão do índio proteger a natureza. Eu estava vendo uma matéria, não me lembro qual foi o jornal, aqui do Extremo Sul, e o cara questionava justamente por causa de um produtor rural que estava reclamando dos índios e usava essa palavra, preguiçosos, que eles Sim. podiam produzir mais, mas a terra dele era muito mais valorizada na região, porque a terra dele tinha água em abundância. Sim. A água em abundância só tinha porque os vizinhos dele, que estavam mais acima, preservavam as nascentes, então ele tinha água em abundância. Se os vizinhos dele tivessem perdido as terras, provavelmente o fazendeiro chegasse lá, teria aberto tudo aquilo, não teria tanta água, e ele teria dificuldade, talvez teria que abrir poços artesianos, enfim. Então o índio ajuda demais a proteger a natureza dessa forma, pela cultura deles, que Sim. eles consideram que é uma dádiva de Deus, O respeito, que eles têm, né? o respeito à Sim. natureza. A terra é a mãe terra. Eles só se referem à terra como mãe. E o que é a mãe? É aquela que te alimenta, é aquela que te cuida, é aquela que te dá tudo o que você precisa. E quando a gente não revê nossa forma de pensar... Eu me lembro do professor Jael, ele era muito assim de preocupar com a natureza e dava aula de técnicas agrícolas que tinha naquele tempo. E aí uma certa feita ele estava mostrando para a gente umas plantas que elas são mais próprias de nascentes. Onde tem essa planta, ela ajuda a preservar a nascente. Eu lembro que tinha um livro, ele deu para a gente umas folhas e eu estava com uma. E eu estava na loja um dia e os índios chegaram. E um dos índios conversava muito bem e tal, um mais jovem, e ele viu a foto da planta, ele falou o nome dela na língua dele. Aí eu falei o nome que estava escrito lá. Uhum. Ele falou, essa planta aqui é uma planta guerreira. Como assim guerreira? Aí ele falou que era uma planta guerreira, que Deus colocou ela na nascente do rio para proteger a nascente. Enquanto ela estiver ali, a nascente está viva e a gente tem água. Se ela morrer, aí acaba a proteção da nascente e a nascente vai acabar morrendo também. Então, o professor Jael me explicou de maneira científica a mesma coisa que o índio Sim. me explicou de uma maneira cultural, da cultura deles. Ou seja, aquela planta ela é fundamental para estar nas nascentes e preservar a nascente dos rios. E esse papel o índio faz muito bem de proteger. Muito Infelizmente nós não. Vamos ouvir uma palavra do nosso amigo Marcos Reis? Então, gente, assim, voltando à parte musical, né, de onde eu tive o prazer de participar. Essa canção, ela é tão rica harmonicamente, ela modifica aqui, por exemplo, nessa estrofe aqui que a gente entra dizendo o índio protetor da natureza, tal, só queria proteger suas terras. Essa parte aí, ela sofre uma mudança assim, avassaladora, porque ela passa do acorde menor para o maior, né? E aí que entra a riqueza da canção, essa linha harmônica, que eu tive o prazer de harmonizar essa canção aí,
ela já veio praticamente feita pelo João. O João, pegando a letra, ele já vinha com a melodia pronta. Aí eu formatizei a parte harmônica, a sequência de acordes, e ficou uma maravilha. A gente passou do acorde menor para o maior. Foi muito bacana isso aí. Bom, Marcos fez uma análise aí da parte musical. Agora a gente deixa a história de lado, sem deixar, né? E vamos analisar a parte harmônica, a parte essa que faz bem aos ouvidos. João, Marcos falou aí que tem uma mudança de nota. Não entendo nada. Nada. Exatamente. Explica aí. A música começou no Lá menor. Lá menor. Em determinada parte aqui, aqui nas matas, né, fechada, índios, guerreiro feroz, aqui ela mudou para Lá maior. Mais ou menos aqui, ou então na parte quando o Teoflotone chegou para fundar a Filadélfia. E continuou no... Mas a mudança acontece aqui nessa parte que fala o índio, protetor da natureza. Lá maior, exatamente. Já de Lá menor passou para Lá maior. Certo. Mas na frente que vai mudar para outro tom ainda, mais na frente. Mais alto ou é mais baixo? Mais alto. Mais alto ainda. Bom, professora, o que nós entendemos disso? Absolutamente nada, mas que foi uma obra de arte, que foi o samba enredo maravilhoso. Está, assim, fácil demais trabalhar com os alunos quando você escuta uma melodia dessa, com a letra dessa. Então, gente, não entendo de música, mas curto muito, e essa música é uma música que faz bem ao meu ego, faz bem aos meus ouvidos, me deixa... Eu gosto da música, ficou muito boa. E por falar em música, eu quero ouvir aqui a palavra de um amigo nosso, que muito contribuiu aqui na história da nossa região, porque ele é proprietário rural, justamente nas margens do Rio Mucuri, ali na região de Mairinque. Tem outros lugares também, mas não importa. Professor e foi prefeito 3 vezes. Eu quero ouvir a palavra do nosso amigo Nide Alves de Brito. Por favor. Olha que maravilha, ouvir o som, o acorde, a música, a história cantada. João do Samba, Marcos Reis, Marli Teles e João do Samba fizeram esse samba maravilhoso que descreve em detalhes o nosso desbravamento, nossa continuidade, o nosso progresso, as nossas estradas, as nossas matas, os nossos negros, nossos índios. Filadélfia, a navegação foi criada para abrir aqui o desenvolvimento e o progresso. É um hino assim muito bonito, eu chamo até de hino, nem samba, eu chamo, é um samba hino. Hino samba, vamos dizer assim. Ao ouvir, a gente sente bem. A gente, aquelas palavras, aquele relatório, aquelas reminiscências, aquelas lembranças, estão ali, latentes em nosso coração. É um samba realmente maravilhoso, gostoso de ouvir, porque retrata com fidelidade a nossa história feita de luta, feita de bravura, feito de coragem, feito de temor, feito de entusiasmo, feito de vigor. Então, merecem os nossos cumprimentos e os parabéns. O Marcos Reis, o João do Samba e a Marli Teles pela composição belíssima desse samba enredo, vamos dizer assim, enredo de carnaval, aquele samba maravilhoso, cantado por João, com aquela voz bonita que ele tem, encantadora. Então eu tenho o prazer e a alegria de ouvir 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes esse samba maravilhoso. Então, cumprimento mais uma vez os idealizadores
as nossas reminiscências, nosso passado, nosso bravamento, nossas matas, nossa origem, nossas águas, nossas terras. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Bom, gente, a gente ouviu aí as eloquentes palavras do nosso amigo Nidy Alves de Brito, que não perde sua característica, né? Aquele de colocar vários adjetivos, dar bastante ênfase à palavra que ele quer destacar. Ele sempre usou essa didática como professor, mas tive a honra de trabalhar com ele também. E como prefeito também ele passava as instruções para a gente desse jeito. E é um admirador da nossa história, uma pessoa que acompanha direitinho e, como eu disse, está sempre ali às margens do rio Mucuri e tem acompanhado tudo. João, como é que você recebe essas palavras do professor Nidy Alves de Brito? Muito honrado. Muito honrado. Um professor de história, um grande professor, que fala que nós fizemos um hino em forma de samba. Então, é muita honra. E ele muito falou obrigado. que sente Muito bem obrigado. em ouvir, né? muito Ouvir obrigado. faz bem. Meu amigo Nidy Alves de Brito, muito obrigado. E como a gente está falando de história, ele não só foi professor de história, como ele é parte da história, porque Nanuque é uma das cidades hoje mais importantes, ao lado de Teoflotone, sem desmerecer ninguém, mas é uma cidade das mais importantes do Vale do Mucuri. Ele é uma pessoa que passou por 3 vezes na gestão de uma dessas cidades, né, que é Nanuque. Então ele faz parte da história. E ele gostou do hino tanto quanto eu, que ele destacou esse lance. Ouvir sente bem. É o que eu falei. Eu não entendo de música, as notas que você e Marcos falou lá, que vai lá, volta e não sei o que, eu não manjo. Mas sente bem, né, professora? Sim, faz bem aos ouvidos. E as palavras de Nidy? Já conhecia? Já. Imagina, né? Vamos ouvir nossa amiga Marli Teles, agora já passando para outra estrofe. Eu não vou ler não, para não encher o saco de vocês, porque às vezes eu fico entusiasmado aqui. O local escolhido para a construção do porto foi a região de que hoje nós conhecemos como Santa Clara. E quando a usina hidrelétrica foi construída, ainda encontrou-se o cais do porto de Santa Clara. E ali surgiu uma vila, tinha um movimento muito interessante. Mas como a ideia da fundação da companhia de navegação foi abortada, porque não conseguiu êxito, então surge a ideia da construção da estrada. E aí era uma estrada feita toda, né, com picareta, com facão, com instrumentos bem rudimentar que nós conhecemos, mas não havia máquinas como tem hoje. Tanto é que essa estrada, que tinha como objetivo ligar a vila de Santa Clara até Teoflotone, é considerada uma das primeiras estradas de rodagem do Brasil. E além de toda uma negociação, de toda uma diplomacia que teve que se fazer com os índios. Tanto que tinha um cacique chamado Poton, que até usaram artimanha, que o Benedito Teoflotone era amigo, porque Otone, Poton, então tinha toda essa negociação aí para domesticar, não vou dizer nem domesticar, para amansar os ânimos dos índios mais ferozes. Não foi muito fácil, gente. Tem uma história muito bonita, vale a pena vocês lerem. Bom, professora Marli Teles fala aí sobre as dificuldades. Certo. E a Santa Clara, né? Na abertura da estrada, era um porto marítimo, né? Santa Clara, uma vila. E quando a ideia não deu certo da navegação, abri a estrada, que fala, né, com facão, enxada, enxadão, picareta. E havia as grandes dificuldades, porque naquela época muita madeira de lei tinha que serrar no machado, no serrote de 2, né, um puxando de um lado do outro, enfim.
era outra dificuldade que tinha era de você visualizar o melhor trecho para passar. Que hoje você olha e fala, não, vou puxar uma estrada daqui para ali, você marca o rumo e vai, visualiza tudo e vai seguir o trecho. Naquele tempo, nas florestas, então você tinha que escolher a árvore mais alta, subir, dar uma olhada na paisagem para saber qual seria o trecho mais viável, mais fácil de fazer, e considerando também, às vezes, topava pedra, né, lajedo, Sim, claro. e as florestas, né, e fazer as estivas, que a gente chamava, né, nos rios, as travessias. Não era fácil, né, eu participei de um livro que foi escrito lá em Itaém, Dolirândia, que foi do desbravamento das estradas da região de Santa Rita do Planalto, hoje lá, e foram feitos inicialmente 30 quilômetros de estrada, todo na enxada, levou 2 anos. Bom, vamos lá? O que tem a comentar, professora, sobre a primeira estrada? Na verdade, gente, essa foi uma das primeiras estradas de rodagem do Brasil, oficialmente falando, mas a estrada com a largura para passar com a carruagem, para transitar com a carruagem, que daria até para rodar com o carro de hoje, essa foi exatamente a primeira. Está no livro do professor Jader, né? Santa Clara, né? Santa Clara. Então, quem quiser, a biblioteca de Teoflotone, não sei se tem, mas a biblioteca, eu acho que tem também, e na biblioteca de Nanuque está disponível, quem quiser dar uma olhada no livro do professor Jader, tem muitas outras coisas do desbravamento da Santa Clara aqui, que é a região, né? E que vale a pena ler, é muito interessante. Sim, foram inúmeras, né, as dificuldades, além das corredeiras, e depois quando passaram a abrir a estrada com picaretas, como você falou aí, o indígena, o nativo, era o drone daquela época, né? Ele tinha que subir ali na árvore, visualizar e tal. E aí vem a fome, as doenças, a dificuldade de chegar material, a dificuldade de chegar alimento, animais, tinha muitos animais peçonhentos, muitos mosquitos, muita febre, muita doença, falta de medicamento, que era difícil de chegar também. Então, é como ele mesmo fala na música, foi uma odisseia. Não tem outra palavra, é perfeita, odisseia, porque foi isso que eles passaram para conseguir construir tudo isso que eles conseguiram. Algum comentário, João? Ou podemos passar para o próximo vídeo de professora Marli? Podemos sim, podemos. Vamos lá? A Vila de Filadélfia foi o ponto de referência, o ponto de apoio para o Benedito Teoflotone e toda a sua equipe, toda a sua comitiva, enfim. E ele ficou muito tempo na região, apesar dos prejuízos, mas ele continuou insistindo. Ele voltou para o Rio de Janeiro e a vila continuou aqui, né, com todo o seu desenvolvimento, com chegada de outras pessoas, enfim. Só mais tarde, bem mais tarde, a Vila de Filadélfia foi transformado em cidade de Teófilo Otoni, em homenagem ao seu fundador. Bom, ouvimos aí professora Marli Teles, mas antes de professora Marli Teles, da gente ouvir, João, eu queria passar o de Marcos Reis. Sim. Vamos para Sim, essa? sim. Então, voltando aqui, a gente chega no trecho do samba, que é falando da Santa Clara, né? Santa Clara clareou, e aí fica passeando ali esse trecho aí do Santa Clara. Depois vem essa parte 25 anos depois, continua no Dó menor, né? E finaliza com o acorde de Dó menor, já na escala de Dó menor. Então, assim, ficou uma parte bem criativa, a parte harmônica, com bastante modulação, com bastante variações. E parabenizar o João do Samba pelo bom gosto dele, pela parte que ele me inspirou, né, a fazer a parte harmônica da música. Para mim é um privilégio, e
dar até um alô para nossos conterrâneos aí, né? Que eu sou dessa terra maravilhosa aqui de Nanuque também. Gostaria que Nanuque se atentasse mais para enxergar o valor do João, né? Como compositor e cantor de samba, que ele vem nessa luta há anos aqui, tá? E um grande abraço a todos, um prazer estar aqui. Obrigado por tudo. Bom, aí a gente analisando a parte musical, a parte harmônica Sim. e composição, eu queria deixar um detalhe aqui, gente. João do Samba sempre gostou de compor e de cantar. João do Samba, então, obviamente, o samba. E ele tem um samba muito bonito da cidade de Nanuque, que é Orgulho de Ser Nanuquense. E certa feita a gente estava conversando na ONG Águas do Mucuri, era uma apresentação, alguma coisa, e a gente tinha acabado de rodar essa música e uma outra que ele fez em homenagem ao rio Mucuri, que é Fonte da Vida, Fonte da Vida. Que fala da água, da importância do rio. Exatamente. E aí a gente, alguém comentou que a cidade mais importante, foi onde nasceu o desbravamento do nosso vale, era Teoflotone. E que João devia fazer uma música para Teoflotone também. Eu considero essa daqui como feita, eu não me lembro quem foi, mas houve esse comentário, foi no coreto da Praça Américo Machado em Nanuque. E aí agora eu estou me lembrando desse fato, então saiu a composição. E a gente pode considerar Sim. que esse samba, Claro. Esse hino, como diz Nid, e eu concordo plenamente com ele, pode ser dedicado também a Teoflotone. Sim. Né? Agora vamos falar da harmonia. João. Até porque a história começou na fundação de Filadélfia, Teoflotone, depois, né, 25 anos depois, e até hoje, e a gente finaliza a música falando de Teoflotone, da capital mundial das pedras preciosas. Então, foi uma homenagem também a Teoflotone. Teoflotone É uma tá homenagem, está contemplado. Mas falando da questão da música, das mudanças, aqui Marcos falou aqui que ela sofreu uma mudança aqui de Lá menor para Lá maior. Ela veio até aqui mais tarde, quando Teoflotone. Mais tarde chegou o Teoflotone, um visionário, um sonhador para desbravar, construir e prosperar. Fundou Filadélfia e a Companhia de Navegação e Comércio. Aí teve uma alteração nesse trecho, que é uma pergunta. E aí? Aí eu falo, aí que ela mudou um tom e meio nessa parte. E aí... Exatamente. Aí passou para Dó menor. Essa mudança é muito drástica para quem... Você tem que adaptar a garganta, botar tudo no... Não, para mim foi fácil. Para mim foi fácil, porque... Para mim foi fácil. Mas não é normal, não é comum. Não é comum essa mudança Porque geralmente quando você quer mudar uma música de tom, meio tom, ou um tom, ou tem um tom e meio, você faz no instrumental primeiro, o cantor se adapta na mudança. E no caso aí, eu fiz na voz e ele se adaptou no que eu fiz. Aí um tom e meio tom. Cada aí é um meio tom. E aí, quer dizer, um tom e meio. De lá, si, dó. De si, voltando, indo para dó é meio tom. Meio tom, de si indo para dó. De lá para si é um tom. De si para dó, meio tom, que foi um tom e meio que subiu. Igualmente, as pessoas o instrumentista, eu não sou instrumentista, mas tem uma vivência. De mi para fá é meio tom também, não é um tom, porque é dó, ré, mi, Fá. não é fá, quer dizer, é dó sustenido, ré sustenido, não tem. Ré sustenido, mi, tem, mi. Agora de mi sustenido não existe, já passa direto para fá. São duas na escala que tem meio tom, de si para dó e de mi para fá.
foi o caso que aconteceu aqui, que foi uma felicidade minha, né? Eu posso dizer assim. Como diz o outro, eu gosto de dizer essa frase, eu sou um otário com sorte. Mas, gente, olha bem. Para quem entende de música, é interessante esses detalhes aí. Por exemplo, Léo Pinheiro está imaginando aqui como é que foi o acompanhamento, né? Para fazer chumas aí, tá também. Para quem entende. Eu não entendia, continuei não entendendo. Só sei que eu acho bonita essa parte da música. Combinou legal, né, professora? Estamos aprendendo. Está aprendendo muito. Eu também. Então, vivendo e aprendendo sempre. Mas deixar claro que eu gostei. Eu gosto da música. Agora não entendi nada da mudança que foi aí, que dó voltou, ficou com dó, não ficou com dó, com pena e tal. Mas vamos lá. Para quem entende de música, eu acho que deu para... Foi uma aula. Foi uma aula. Deu para ver. Completando mais um pouco, geralmente a música começa num tom, termina no mesmo tom. Acho que 90%, acho que até mais de 90%, a música começa num tom, termina no mesmo tom. Porque você não precisa de mudar de tom para você voltar nela no início. As coisas, as besteiras que eu já escrevi, de algumas que eu já fiz, só essa que teve essa mudança. De não terminar no mesmo tempo. Aí ficou um samba de crioulo doido mesmo. Vamos ouvir a professora Marli Teles?